Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Esse programa que todas as sextas-feiras, 8 da manhã, cedinho, desperta esses valores para que nós possamos fazer atuação no final de semana, nas pastorais, nos movimentos sociais, nas conversas familiares, com esses valores despertados. E, particularmente hoje, nós temos a alegria e o compromisso de fazer a memória dos 8 anos da Páscoa de Dom Tomás Balduino, e nosso entrevistado de hoje foi alguém que conviveu de perto com esse grande profeta dos tempos atuais. Bom dia, Arcângelo. Bom dia, Daniel. E bom dia a todos que estão participando com a gente nesse momento. Então, Arcângelo, é uma alegria poder contar contigo. A gente também tinha anunciado que Silvia, que eu conheci na caminhada de Pastoral da Juventude, também nos idos tempos dos anos 90, estive pregando retiro também no centro de formação lá na cidade de Goiás, tantas coisas em comum fizemos juntos, né? Mas você nos deu a notícia de que ela realmente está agravada aí com a gripe, está muito rouca e não conseguiu entrar hoje. Então, nosso desejo de melhoras para ela, e que alegria que você, em que pese também está aí um pouco afetado, conseguiu estar conosco para a gente fazer esse anúncio, né? Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Laudelino, ele que sempre nos acompanha, nos apoia aqui nos programas Despertar com Espaço. Ele é assessor do Laicato da CNBB e está lá em Caxambu. Antes de entrarmos propriamente no tema, que contribuições Dom Tomás e que luz ele nos traz para esse momento tão difícil que estamos vivendo atualmente no nosso país e no mundo todo, eu queria que você se apresentasse melhor, Arcângelo. Né? Afinal de contas, como é que você também despertou? Qual é essa trajetória? É nascido aonde? Passou por que formações? Quais foram as suas fontes, inspirações, até chegar aí, onde eu sei que você tinha fixado até então, Itaberaí, em Goiás, né? Conta um pouquinho para nós essa trajetória. Essa vai ser a nossa primeira rodada aqui no programa Despertar com Justiça e Paz. Muito bem, Daniel. Então, eu nasci camponês. Nasci em Santa Catarina. Meus pais eram camponeses, principalmente na lida da fruticultura, produzindo muita uva, e numa família muito grande. E ali na vida camponesa apareceu o desejo de participar numa outra vida, e eu tive o sonho de ser padre. E fui para o seminário com 11 anos. Naquele tempo, a gente fazia lá no campo apenas o primário, como se dizia naquele tempo, as primeiras quatro séries, e depois não tinha mais como estudar. Então, eu fui para o seminário e tive, então, uma formação interessante no seminário. Me tornei redentorista, tive uma ótima formação com os redentoristas, sou grato até hoje por essa formação. Fui ordenado padre, fiquei padre celibatário por 12 anos, e eu sempre me apresento ainda como padre, porque eu não deixei de ser padre, deixei de exercer de uma forma, né? Hoje eu exerço isso de outra maneira. E nessa trajetória de formação, eu quero ressaltar a parte que eu tive em Porto Alegre, nas favelas, na periferia de Porto Alegre. Eu estava estudando teologia na PUC de Porto Alegre e fazia o trabalho pastoral e morava também bem na periferia, bairro da Agronomia, em Porto Alegre,
e tinha uma inserção pastoral numa região que chama Lomba do Pinheiro, onde existia muita pobreza. E ali, no contato com aquela pobreza, é que foi despertando para a linha da teologia da libertação. Era final dos anos 70, e um tempo assim muito forte, muito de uma igreja muito comprometida da toda a América Latina, no Brasil, a CNBB. Era um tempo também da ditadura militar, e que a igreja reagiu muito a essa situação. E eu tive a graça de ter essa formação e ter essas oportunidades de uma opção por esse tipo de igreja, que eu acho que é a do Evangelho, né? Um compromisso concreto com aqueles que sofrem, assim como Jesus. Bom, aí eu ordenei estando nesse trabalho, com essa perspectiva, e eu não via outra perspectiva de ser padre, a não ser numa igreja que fosse nesse sentido. E o meu sonho sempre era trabalhar no Nordeste. Eu tinha, assim, pensava naquela época, a Igreja do Sul tinha muitos padres, comparando com o restante do país, Norte e Nordeste, tinha muitos. Então, meu sonho era ser missionário. Aliás, eu fiquei redentorista, que é missionário, né? Uma ordem missionária, e eu tinha esse sonho. E eu tentei, depois de 6 anos que eu havia ordenado, tentei pela própria ordem fazer um trabalho no Nordeste. E a ordem não aceitou, não permitiu. Então, eu pedi uma licença da ordem e vim para cá. Mas, na hora de vir, eu tinha, assim, dois locais, né? 2 bispos que eu tinha muito, assim, interesse em trabalhar junto, que era Dom Tomás e Dom Pedro. E eu acabei optando por Goiás, Dom Tomás, pela também um pouquinho mais de facilidade de comunicação, de também estar mais presente com a minha família. Meus pais já estavam um pouco idosos, e eu optei por ficar em Goiás. E Dom Tomás, eu falando com ele disse: vem para cá, vem ver. Ele falou bem assim: vem aqui, vem ver, e vamos ver o que você pode fazer aqui. E assim, em 87, início de 87, eu vim para cá, só que não teve muito isso de vem ver. Eu cheguei aqui, ele me Vem mandou. trabalhar, né? É, Vem para a aí missão. eu cheguei aqui, e Itapuranga estava sem padre. E Itapuranga era assim a paróquia onde havia uma vida muito interessante, um trabalho muito interessante lá, muitos movimentos, muitas comunidades, e assim, um trabalho bem comprometido mesmo. Talvez a paróquia onde a Teologia da Libertação, as SEBs, tinham mais andado aqui na diocese. Era, assim, uma paróquia muito interessante.
E lá fui eu e assumi essa paróquia, junto com leigos, que é assim uma coisa que sempre foi muito interessante aqui, né? Que os padres e religiosas também nunca trabalharam sozinhos, né? A gente sempre tinha uma equipe colegiada Então, essa trabalhando história junto. toda de sinodalidade já era uma vivência e uma prática nesse período. Eu acho que é muito importante hoje, com a preparação do sínodo, me permita a interrupção, não consegui me Sim, conter, né? E naquele não, período já se vivenciava, então, em toda essa potencialidade da colegialidade entre as diferentes ministérios e papéis, né, nas paróquias e comunidades, principalmente, né, Arcângelo? Que interessante exato, você ter abordado isso. exatamente. Tinha, assim, já esse espírito da, da colegialidade e o espírito do Papa Francisco também, aquela igreja em saída. Eu gosto muito desse termo aí, esse conceito do Papa Francisco, igreja em saída. E isso a gente viveu muito fortemente já nessa época. Lá eu cheguei e logo se formou uma equipe com 2 leigos e 2 leigas. Nós éramos uma equipe de 5. No início tinha também Padre Francisco Capone, que era muito meu amigo, que a gente lembra com muita saudade, ele já faleceu, mas depois ele teve que sair, eu fiquei sozinho como padre e com essa equipe. Sozinho eu nunca fiquei, porque essa equipe a gente trabalhava junto, e bem nesse sentido mesmo de partilha. E não era só essa equipe, né? Essa equipe era liberada, mas a igreja era assumida assim, no sentido forte, pelos leigos em geral, e a comunidade tinha vida própria. Não era porque alguém dessa equipe não estava lá presente que as coisas não aconteciam. As comunidades eclesiais tinham sua vida e os leigos assumiam isso e funcionavam. Então, é muito interessante isso, e hoje a gente tem um pouquinho de saudade, né? Porque as coisas... a situação é outra. Hoje, não. Muitas saudades, né? Muitas saudades, com certeza. E, É, nesse sentido, acho que também queremos cumprimentar o João Sana, nosso coordenador e presidente da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana lá de Vitória, e aproveitar na pessoa dele e dizer que ao Padre Kelder, ao Padre Vitor, que estamos com ele, viu, João Sana? Não sei se Arcanjo sabe, eles estão sendo muito perseguidos pela atuação profética na arquidiocese e mesmo durante a festa da Penha. Também a Margarida Onofre, que nos acompanha, então todos esses. E nesse espírito, então, Arcângelo, aí costurando com a sua história, você já começou a falar um pouquinho de Dom Tomás, né? Então, só para ir te incentivando a gente já ir passando desse primeiro para o segundo bloco, pode ir concluindo um pouco essa apresentação, mas ao mesmo tempo também dizendo, então você falou um pouco da sua escolha por Goiás nesse sentido, né? E aí como é que foi esse trabalho junto com o Dom Tomás também, já que nesse sentido você já estava ali então numa paróquia que hoje a gente chama igreja em saída e de forma completamente sinodal, comunhão, isso. né? Participação e missão efetivamente, não teoricamente, mas na prática, né? Mas vamos trazendo um pouquinho então mais Dom Tomás agora para nossa conversa e como que ele vai então também interagindo e que valores, que experiência você viveu com ele, por favor. Então, antes um pouquinho, nessa minha história, eu deixei o ministério oficial aqui, né? E nisso também é muito interessante a relação que eu tive com Dom Tomás nessa opção.
Dom Tomás, ele sempre respeitou muito. Ele nunca, eu apresentei a minha situação para ele, ele não fez nenhuma proposta, vamos mudar você de lugar, vamos mandar você estudar num outro lugar, o que muitos bispos fazem nessa situação. Ele disse, a opção é sua, você não vai deixar de atuar na diocese, você vai continuar atuando aqui comigo. E, de fato, foi isso que aconteceu. Eu deixei, casei com a Silvia, que iria estar aqui com a gente hoje, e continuei. Inclusive, eu passei a fazer parte de uma equipe que chamava, hoje não existe mais, assessoria diocesana. Nós éramos 3 pessoas liberadas para acompanhar toda a pastoral. Seria mais ou menos o papel que faz um coordenador de pastoral de uma diocese. A gente fazia em grupo isso. Mais uma vez, aí o espírito de sinodalidade, né? De não ser uma pessoa que fazia isso, mas era uma equipe e a gente acompanhava o bispo. Bom, então, quando eu vim para cá, eu já também atuava na Pastoral da Juventude, lá no Sul, e chegando aqui, o bispo me pediu para coordenar. Inclusive, foi esse trabalho que me fez te conhecer, né? Te encontrar numa dessas assembleias, eu não lembro mais, Cristalina, talvez, não sei. Tem bastante tempo, anos 90. Muito tempo. Desse jeito, você vai acabar entregando a nossa idade, que nós temos mais de 30 anos. Só de pastoral. É isso aí. Então, mas depois a gente volta aqui à pastoral de juventude. Mas Dom Tomás, o grande objetivo, ele era bispo, era da igreja e estava preocupado com a igreja, né? Ele era bispo da Igreja Católica, ligada a toda essa estrutura de igreja, ligada ao Papa. Bom, afinal, ele era bispo e o grande objetivo dele era a evangelização. Como todo bispo, acho que a preocupação é evangelização. No entanto, a evangelização pode ser feita de muitas formas, né? E Dom Tomás tinha um jeito específico de fazer a evangelização e a maneira baseada no Evangelho, procurando ser o máximo possível fiel ao Evangelho. A evangelização no sentido, bom, vamos ver como é que Jesus fazia e vamos fazer, né? E para que a evangelização fosse mais eficiente, se fazia uma opção de prioridade, né? Se estabelecia prioridades para fazer isso. Eu estudei, além de trabalhar com Dom Tomás, eu estudei bastante o trabalho desenvolvido pela Diocese de Goiás. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências da religião. E minha pesquisa, tanto em mestrado como no doutorado, foi sobre o trabalho desenvolvido pela Diocese de Goiás. E nesse trabalho, então, além de ter essa proximidade com Dom Tomás, eu fui procurar outros documentos também.
Bom, mais uma, então, das coisas que eu aprendi com ele foi exatamente isso, a opção fundamental que a gente tem. Então, a opção fundamental da diocese de Dom Tomás, toda a equipe, era pelos pobres, os mais pobres. E, na época, então, aqui, quem eram os mais pobres? Eram os lavradores. Lavradores eram os pequenos proprietários de terra, então, os que tinham agricultura familiar em pequenas propriedades, e os sem terra, que eram um grande número, e que trabalhavam como meeiros, e que, nessa época, já logo nos anos 70, estavam sendo expulsos da terra, explorados de muitas formas. E a diocese, então, fez essa opção fundamental. E Dom Tomás dizia isso foi o grande divisor de águas na diocese. Quando fez essa opção, se estabeleceu um trabalho de evangelização, priorizando esse grupo. Então, todo trabalho de formação, trabalho de sacramentalização também. A Igreja de Goiás nunca deixou de desenvolver esse trabalho, nunca deixou de rezar, né? Tinha muita acusação de igreja que se preocupa só com política e não se preocupa com a evangelização. Na verdade, o trabalho todo era um trabalho de igreja, e se fazia trabalho de formação, de sacramentos, de oração, de espiritualidade, tentava fazer um trabalho mesmo integral de evangelização. E, nesse sentido, foi por aqui, e com ele, com Dom Pedro, que estava aqui próximo, participava no mesmo Regional Centro-Oeste, que nasceu a CPT, acabou depois nascendo o MST, o SIM, esses movimentos ligados à terra. Então, o trabalho com os menos favorecidos, com os que estavam sendo impedidos de ter uma vida plena, foi por aí que a diocese trabalhou. Eu aprendi muito nesse sentido. Eu vinha de uma realidade urbana, embora tenha nascido no campo, vivido um pouco no campo, mas eu tinha experimentado no meu trabalho a participação, convívio com a realidade urbana, de favelas, de periferia, de outro tipo de sofrimento. Então, aqui eu entrei bem numa realidade bem de campo e aprendi muito nesse trabalho com Dom Tomás. Uma outra coisa que eu participei também diretamente foi com o trabalho de educação. Era uma das prioridades desde o início, a educação. E esse trabalho na diocese se desenvolveu em duas frentes. Uma era a educação popular. A educação popular tinha a orientação, o caminho do MEB, Movimento de Educação de Base, e com a influência, você no início falou que o programa era dentro
do sentido de ver, julgar e agir, e a ação católica também era a nossa orientação aqui na educação popular, ver, julgar e agir. Então, se fez muito trabalho de base, e todo o trabalho de base era a partir do Evangelho. Dom Tomás dizia que, tem uma frase muito interessante dele, que é: a Bíblia é a universidade do povo, é a universidade dos camponeses, principalmente aqui nessa época. Nessa época, de fato, tinha muito pouca universidade chegando por aqui, os pobres tinham muito pouca oportunidade de estudar, e a população foi aprendendo muito com a Bíblia. Então, se lá no o trabalho entre os lavradores, esse trabalho é tirado da Bíblia, toda a história da Bíblia é uma história de luta pela terra. O povo de Deus tem uma caminhada grande de luta pela terra e de se estabelecer numa terra. E aqui, então, estava bem fundamentado na Bíblia esse trabalho de luta junto aos sem terra, ou aqueles que tinham terra e que não tinham uma vida digna, não tinham seus direitos assegurados. Então, todo esse trabalho de evangelização, trabalho de luta junto aos sem terra, ou aqueles que tinham um pequeno pedaço de terra, é um trabalho de evangelização muito sério. Então, fazia aí, vamos ver a nossa realidade, vamos buscar na Bíblia o que Deus está dizendo para nós nessa realidade, e vamos decidir o que fazer aqui juntos para transformar essa realidade numa realidade de reino de Deus. Era isso o sentido do trabalho. Na educação formal, junto às escolas, Dom Tomás, toda a equipe, fez um convênio, estabeleceu um convênio com a Universidade Católica de Goiás, a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria da Educação do Estado de Goiás. Os professores aqui, como eu falei antes, a universidade estava pouco presente naquele tempo por aqui. E muitos professores tinham uma formação mínima. Tinha muito professor que não tinha curso universitário, não, e era professor. E aí se estabeleceu esse convênio, e um grupo de professores da Universidade Católica, da Universidade Federal e da Secretaria de Educação iam para a escola. Toda sexta-feira se deslocava de Goiânia e ia para um município. Lá, naquele dia, as aulas eram suspensas, só os professores permaneciam na escola e se fazia um trabalho de formação por área. Então, vinha professor de matemática, de história, professor de ciências e letras, e cada professor, então, se reunia com os professores daquela área e passava o dia inteiro fazendo trabalho de formação. Foi um trabalho muito interessante esse. Inclusive, eu participei
nesse trabalho, a partir de 93, eu me tornei professor do Estado. Eu fiz concurso e entrei no Estado e, como professor do Estado, participava nessa equipe que fazia esse trabalho. Eu acredito, assim, que foi desenvolvido um trabalho de formação e de despertar da necessidade de uma formação continuada, e esses professores, a partir disso, buscaram também, em outras fontes, né, uma formação melhor. Foi um trabalho muito válido, muito interessante e muito incentivado por Dom Tomás. Isso só aconteceu porque ele tinha interesse que se fizesse isso e que se fizesse se transmitisse uma nova consciência junto aos educadores da diocese. Uma outra frente que, assim, eu acho que outras pessoas já falaram isso, mas é o trabalho que Dom Tomás realizava junto aos povos nativos, aos povos indígenas. Inclusive, desse trabalho surgiu o CIMI, e isso também despertou o espírito missionário da diocese, que a gente, com isso, não se preocupava só com a evangelização no seu território, né? Não se preocupava só com o seu barraco, né? Mas pensava também nessa dimensão missionária. E, nesse sentido, então, teve pessoas, casais, como Tião Lobó e Perpétua de Itapuranga, que deixaram suas casas e foram lá viver junto aos indígenas, aos povos indígenas por muito tempo. Assim, outras pessoas, eu estou citando esse casal porque eu convivi mais de perto com eles, mas outras pessoas também fizeram esse tipo de trabalho. O trabalho de saúde também que havia na diocese, e que essa equipe que trabalhava na diocese também se deslocava e fazia o trabalho de saúde junto a esses povos também. Então, é uma dimensão missionária que havia também aqui. Eu citei o trabalho de saúde, que foi também outra coisa, outra situação, realidade que eu aprendi muito aqui, essa preocupação na evangelização de tentar melhorar a situação de saúde do povo. E esse trabalho foi feito primeiro com o Hospital Pio X, Séries, com uma equipe grande que Dom Tomás atraiu para cá, e essa equipe fazia um trabalho muito mais de prevenção, né? Um trabalho de educação, estava bem ligado aqui a esse trabalho que eu falei anteriormente, da educação. Dentro da saúde também se fazia um trabalho de educação para que a população pudesse ter melhores condições e prevenir muita doença pelo próprio trabalho da comunidade. Isso aconteceu depois em Itapuranga também, com a Associação Popular de Saúde, depois se transformou em Santa Casa. Sempre, então, o objetivo maior era sempre construir o reino de Deus. Hoje se chama
economia solidária, era nesse sentido que se fazia esse trabalho. Era a construção, a gente sonhava muito com o reino de Deus, com um novo mundo, e a gente achava até que alguns dias depois ia mudar tudo, que a gente era a utopia que nos levava para frente, né? Eu tenho certeza que todo esse trabalho desenvolvido, toda essa energia colocada nesse trabalho, ela está produzindo. Nós estamos num mundo um pouco diferente, às vezes a gente fica com saudade do passado, mas dá para a gente perceber que tem essas sementes estão nascendo aqui, acolá. Se a gente pensar, olhar hoje, durante a pandemia, o MST, um movimento que distribuiu muito alimento. E aqui foi um dos lugares onde se ajudou muito a nascer, né, o MST, a Organização dos Trabalhadores Sem Terra. Então, a gente sente que aquilo que foi semeado um dia nasce, um dia produz fruto. E eu acho que sim. Desculpa estar te interrompendo, é o João Sana aqui de Vitória. O nosso querido Daniel estava conversando contigo a partir do aeroporto e o sinal dele está muito instável. Ele pediu que eu assumisse aqui para continuar essa conversa contigo. Então, primeiro eu quero dizer da satisfação desse belo testemunho que você está nos transmitindo aqui. Vou pedir que daqui a pouco você fale um pouquinho para nós das lições que a gente pode aprender dessa história belíssima que você está testemunhando e as relações disso com a sintonia com aquilo que o Papa Francisco está trazendo para nós. Mas antes, eu estou querendo aqui repercutir algumas falas que tem aqui também no nosso chat, que são de irmãos e irmãs nossos que estão nos acompanhando e que nos ajudam muito a continuar essa belíssima reflexão e nos fortalece nessa caminhada, né? Então, aqui, o Laudelino, lá da Comissão do Laicato, está nos dizendo, né? Nos anos 80, houve um crescimento das chamadas comunidades inseridas no meio popular, com participação de cristãos leigos e leigas, religiosos, religiosas e presbíteros. Então, essa foi uma primeira observação que ele faz, acrescentando ainda, né, que era a letra, o espírito do Concílio Vaticano II, né, ecumênico, esse concílio sendo colocado em prática. A Maria de Nazaré nos dá bom dia, fala que está desde Goiânia, né, e ela diz da importância que tem, que é fazer essa memória desse nosso profeta tão amado, né, que é Dom Tomás Balduino. O Genival, que é diácono na Arquidiocese de Olinda e Recife, fala que tem nos acompanhado nesse programa, que ele é uma bênção, né, e que, portanto, fortalece a nossa atuação. Então, eu queria agora que você, a partir desse belo testemunho, descrito aí com muito detalhe para a gente, dessa atuação abençoada desse nosso profeta, desse nosso santo, que você estabelecesse essa conexão entre essa trajetória tão bela de Dom Tomás, né, essa trajetória tão sinodal, como você mesmo afirmou, e as conexões e sintonias que nós podemos ver em relação ao magistério do Papa Francisco. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, sobre o seu olhar sobre esse. Muito bem. Então, acho que uma das grandes lições que a gente precisa aprender e retomar muito, é uma grande preocupação para mim hoje. Eu vejo hoje uma igreja muito clerical. Se a gente olhar o Papa Francisco e olhar a base da igreja, parece que existe uma distância muito grande. E a preocupação maior é com
os padres, o clero mais jovem, que parece que é mais voltado ainda para essa questão do clericalismo, está voltando, voltou já há bastante tempo, com força. E a igreja de Dom Tomás, a igreja que era proposta por ele, era uma igreja muito laical e que distribuía serviços, e os leigos assumiam junto. A igreja não era do padre, do bispo, a igreja era dos leigos. A comunidade eclesial era assumida pelos leigos e a igreja funcionava independente da presença do padre ou não. E isso é uma herança do Vaticano II, que continuou com Medellín, com Puebla, e que eram muito assumidas aqui na diocese. As mulheres, inclusive, têm uma atuação e uma abertura grande aqui na diocese. Então, nós precisamos retomar muito esse espírito de uma igreja laical, e que o ministério é um serviço e não um poder, não colocado como um poder, mas é um serviço para que os leigos cresçam e se tornem igreja. Na relação igreja com o Papa Francisco, também, a igreja de Dom Tomás, igreja nossa, diocese, a gente fala Dom Tomás, porque estamos fazendo memória, né, desse grande profeta que esteve aqui com a gente. Mas a igreja da diocese tinha esse espírito daquilo que o Papa Francisco fala com muita sabedoria, igreja em saída. E a igreja em saída, ela não está muito preocupada com templos, não é uma igreja de templo, tanto que a gente não preocupava muito com construções, com belas igrejas, era a igreja viva que era a preocupação. Aquilo que São Francisco, né, no início não entendeu de construir a igreja, né? E o Papa Francisco retoma isso. Então, a igreja em saída é uma igreja missionária que está lá junto dos pobres, está lá junto dos favelados, está lá junto dos camponeses que estão sofrendo sem terra. É sair de si mesmo, sair da sacristia, né? Isso é um velho conceito. Sair da sacristia significa deixar de ser sacramentalista, preocupada em missa e outros sacramentos. Não, isso deve ser resultado de um trabalho de formação, um trabalho de educação, de evangelização que desemboca nos sacramentos. Então, isso são grandes lições, isso para citar algumas coisas, porque nós também não temos tempo aqui de ficar levantando todas as lições que Tomás deixou para a gente. Mas na linha da igreja sinodal, né? Sinodal de distribuir os serviços, até o próprio poder, porque envolve o poder também. E isso não ficava centralizado no padre, no próprio bispo, mas era distribuído. Então, a grande lição que a gente tem que aprender é de construir uma igreja laical, comprometida, profética. Nós hoje precisamos, diante dessa situação que a gente vive nesse país, o
profetismo tem que estar muito presente e a gente precisa levantar a voz. E se a gente não fizer, como diz a Bíblia, as pedras vão gritar. E eu acho que nós estamos muito calados. A igreja brasileira tem reações daqui e dali, mas ainda está longe de ser aquela igreja que foi no tempo da ditadura militar e que não é muito diferente do que está aí hoje. E essa igreja profética, laical, de saída, precisa marcar mais presença hoje. Ok, Arcângelo. Inclusive, aqui Ivone está lembrando para a gente que Dom Tomás não parava quieto, né? Por isso foi até piloto de avião. Isso mostra muito a marca de um bispo sempre na missão, uma pessoa que estava sempre realmente nesse exercício dessa sinodalidade, né? Nessa coisa de não querer concentrar o poder, mas de socializar esse poder com todo mundo, né? E com esse olhar tão carinhoso e especial por laicato. Quer dizer, nós agradecemos muito esse testemunho seu. O nosso tempo já está se aproximando do final, mas eu gostaria ainda que você falasse um pouquinho agora, né, reforçando um pouquinho mais a sua mensagem, na seguinte forma, respondendo a seguinte questão: como hoje nós podemos honrar com a nossa prática a memória desse nosso santo Tomás Balduino, né? De que forma nós podemos fazer com a nossa ação uma honra, né, uma homenagem a esse nosso irmão? Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa achar maneiras de continuar fazendo isso aqui, que nós estamos fazendo aqui, da gente, de outras formas também, fazer memória daquilo que foi Dom Tomás. Não só, Dom Tomás é né? Mas existem outras figuras proféticas na igreja, daquela época principalmente, e que a gente precisa continuar fazendo memória, lembrando isso. Esses testemunhos de vida, né? A vida desses bispos comprometidos com as causas do povo. Então, primeiro, procurar conhecer, procurar divulgar isso de várias formas possíveis que a gente possa fazer. Segundo, procurar, então, como que nós vamos assumir isso hoje, porque a realidade não é a mesma. Não dá para a gente simplesmente, vamos copiar e colar aqui. A realidade de hoje é diferente. Então, como é que o cerne dessa atuação, o cerne dessas ideias, daquela utopia, pode ser colocada na igreja hoje? Outro aspecto é voltar a acreditar no leigo, a gente fazer um trabalho que seja de formiguinha. Nós, se não temos mais aquela situação de uma igreja toda quase caminhando nesse sentido, a gente tem que voltar para a base. Eu acho que a única solução é voltar. Vamos lá, junto com os trabalhadores, vamos lá, junto com os favelados, com os sem terra, e vamos. Uma pequena comunidade é uma força, e tem que acreditar nessa força. Não precisa ser um grande movimento. Eu acho que são pequenas ações que se juntam e que formam uma grande força. Então, buscar retomar os ideais, retomar o sentido bíblico, evangélico, e procurar ser
fiel a isso de alguma forma, se juntar. Então, se eu tenho uma pequena comunidade de base aqui, ela sozinha representa pouca força. Mas se a gente tiver agrupar em rede, são muitas pequenas comunidades, por aí que cada um de nós que tem esse interesse voltar a fazer isso. Eu acredito que é o trabalho de base, nós temos que retomar, e se a igreja oficial não vai, vamos nós, deixa a igreja oficial que não quer isso para lá, vamos, nós também somos igreja, então vamos tentar caminhar nesse sentido, e eu acredito que isso vai produzir, vamos continuar semeando. A esperança eu tenho sempre muita esperança de que o reino de Deus vence. Por mais que a gente possa estar passando por turbulências grandes, mas a força de Deus está com a gente. Ok, Arcângelo. Registrando aqui a presença também do nosso irmão Reinaldo de Oliveira, que nos acompanha lá de Itupeva, São Paulo, né? Então, com audiência de diversas partes do Brasil. A gente agradece profundamente o seu testemunho e pede, ao concluirmos, né, esse encontro nosso de toda sexta-feira, o Despertar com Justiça e Paz, né, que você também, como leigo, como irmão de caminhada, nos abençoe nessa manhã de sexta-feira para que possamos seguir a nossa jornada de promoção da cultura da paz, da construção da nossa vida em comunidade, dessa vida em mutirão, tão bem testemunhada por você, pela sua atuação e pela atuação do nosso santo Tomás de Aquino, né? Nosso santo Tomás Balduino, né? Nosso grande Sim. irmão aí, nessa caminhada tão fantástica, tão histórica e tão importante da nossa igreja no Brasil. Então, eu parabenizo a vocês por esse trabalho e esse testemunho, esse exemplo de vocês seja seguido por outros também e que façam esse trabalho também de promoção da paz. É um trabalho urgente de construção da cultura da paz. Nós, infelizmente, no Brasil, estamos vivendo uma cultura de ódio. O ódio está sendo semeado largamente nesse país e a gente precisa realmente de reagir a isso e reagir propondo a paz. Então, eu peço ao Pai, né, pela intercessão de São Francisco de Assis, é um grande divulgador da paz, um grande protetor da paz. Então, que o Deus, que é o Deus da paz, Jesus desejou a paz, que a bênção de Deus desça realmente, fortemente, sobre todos aqueles que procuram construir o reino de Deus, o reino da justiça e da paz. Que Deus, nosso Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, por seu belíssimo testemunho. Agradecemos aos irmãos e irmãs que nos acompanharam também nessa manhã. Pedimos a eles que ajudem a divulgar, porque daqui a pouco está disponível, né, a gravação, para que a gente possa compartilhar com outros irmãos e irmãs pelo Brasil inteiro, para que todos possam refletir um pouco mais sobre esse belíssimo testemunho, ao mesmo tempo que a gente reforça o convite para que estejamos juntos novamente na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, no Despertar com Justiça e Paz. Um bom dia, irmãos e irmãs, bom final de semana. Obrigado para vocês também.